esperando mais pessoas entrar, mas aí a gente já vai começar. Estamos com 25 pessoas. O Fazer acabou de entrar. Eu vou falar também rapidamente. Hoje a gente vai abordar sobre estratégias de analgesia no contexto de recuperação acelerada. Vamos só ter uma mudança. A gente ia falar sobre... Deixa eu ver uma coisa. A gente ia falar sobre ilho paralítico, mas isso vai ficar para a próxima aula, porque eu fiquei com a aula atrasada de preparo de cólon. Inclusive, vai ser importante aí a presença do Ademir aí para dar uma comentada. Vamos falar também sobre manejo de fluidos e vamos falar também sobre prevenção de infecção do sítio cirúrgico. Beto, só deixando claro, se você quiser participar, mesmo é coloprocto, se ele quiser participar, fizer alguma pode ficar à vontade. E, ao final, vamos tratar de um caso clínico extremamente complexo, que foi realizado há uns 5 anos atrás, no Hospital Geral, anestesias de aneurisma de aorta aberto que eu realizei, onde eu tive a oportunidade de aplicar conceitos bastante avançados de ERAS, de avaliação pré-operatória baseada por riscos e em relação também à terapia guiada por metas, onde a gente vai ter um caso clínico bem completo mesmo, bem completo, complexo e com um desfecho novamente surpreendente. Léo, eu estou a tuas ordens aí, viu? Pronto, vamos lá, vamos começando aqui a conversar. Bem, eu vou falar um pouco. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo, Lucas? Perfeito. Tranquilo, então. Eu não tô... e aí a gente vai falar um pouco sobre analgesia multimodal e poupadora de opioide, né? E aí, reduzindo complicações e melhorando a função pós-operatória. Do tempo, né? O anestesista, sim, para quem não me conhece, meu nome é Leonardo, eu sou anestesista, coordenador de serviço de anestesiologia e medicina perioperatória do Hospital Regional do Sertão Central. Até a década de 60 se usavam muitas doses de hipnótico, pensando que só a hipnose ela resolvia o problema do paciente, né? Da anestesia, porque o paciente não ia lembrar e, consequentemente, não ia sentir dor, porque a dor é uma percepção de efeitos nociceptivos, né? E a dor é uma percepção. E aí, pensou que com a hipnose, talvez esse paciente não sentisse dor, né? E aí, viu-se depois que isso é um engano. E também a questão dos efeitos autonômicos dos pacientes. Então, e aí, a partir da década de 60, 61, com a sintetização de opioides, né? O primeiro foi o fentanil, na Bélgica, e aí começou a fazer já uma anestesia multimodal, porque antes você tinha anestésico inalatório, tinha o pental, basicamente, um hipnótico, e começou a usar mais uma droga, que era o fentanil. Então, você saiu de uma monoterapia de 2 drogas para 3 drogas, então começou a aumentar o arsenal terapêutico, né, desses pacientes no intraoperatório e acabou começando de forma intuitiva uma anestesia multimodal, já que a gente tratava, né, prevenir a dor de forma agindo com mais de uma droga, né? Saindo da monoterapia e partindo para a multimodalidade. Aqui é o Hospital Regional do Sertão Central, né? O pessoal, principalmente o pessoal de fora que não conhece, é um hospital terciário, né, que fica na cidade de Xeramobim, no Ceará. E é um hospital que vem, né, vem crescendo do ponto de vista de técnico, científico, né? Eu agradeço muito a direção, ao doutor Cristiano, ao doutor Marcelo, ao doutor Elis Fábio, e ao Lucas, que vem com essa pegada científica da coisa, certo? Eu sempre começo minhas apresentações com esse slide. Eu acho que a gente, no dia a dia, tem que fazer a diferença, né? Então, atender um paciente dizendo um oi, um bom dia, prestando atenção no que ele fala, ouvindo o que ele fala, né? Sorrindo para ele, se quiser ou não, mas um semblante mais tranquilo, né? Uma recepção mais tranquila desse paciente, isso é importante. A dor não se trata só com medicação. A gente vai ver mais na frente. A dor é uma percepção, inclusive sensitiva da coisa, né? Emotiva. Então, a gente precisa
tratar esses pacientes muito sereno, né? Eu sempre digo para os anestesistas que simpatia é uma característica de cada um, mas empatia não. Para a gente conviver em comunidade, a gente tem que ser empático com os outros. Então, eu sempre prego isso porque eu acho importante os pacientes, né, que nos procuram, eles sejam tratados da melhor forma possível. 2020 é um ano global, né, para a prevenção de dor, pela Sociedade Internacional de Dor, né, e nada mais pertinente do que a gente falar de analgesia pós-operatória, até porque a analgesia preemptiva, na maioria das vezes, a anestesia que a gente previne a dor, né? Então, cai bem esse ano com essa aula que a gente vai conversar. Em relação ao ERAS, que a gente já vem falando desde a primeira aula, né? Ela é composta de medidas no pré-operatório, no transoperatório e no pós-operatório. A gente faz uma medicina realmente perioperatória da coisa, né? Então, o tratamento da dor, ela não só está envolvido na questão da analgesia em si. Mas quando você faz um acolhimento pré-admissão, quando você faz uma avaliação pré-anestésica bem feita, escuta o paciente, tira a ansiedade dele, diminui essa ansiedade, né? O paciente ele lhe conhece, você explica todo o procedimento, então isso já vai diminuindo a questão de estresse, liberação de neurotransmissores, vai baixando um pouco a questão da ansiedade e, consequentemente, a questão de um possível dor pós-operatória, certo? Então, fique em mente que não só vamos tratar o paciente com analgésicos, mas também a questão de toda a parte envolvida no pré-operatório, no perioperatório em si, na recepção do paciente no centro cirúrgico, conversar com ele, olha, seja bem-vindo, você agora vai para a sala, né? A gente vai fazer o que a gente conversou lá em cima. Então, é importante essa recepção do paciente, só com isso já diminui um pouco seu estresse, consequentemente vai diminuir sua questão de dor pós-operatória. O Projeto Acerto é um projeto baseado no ERAS. O ERAS é uma instituição internacional, né? O Projeto Acerto foi feito no Hospital do Mato Grosso, certo? E é também basicamente as mesmas coisas que o ERAS prega. Então, a questão de informação pré-operatória, né, é importante, a questão de auditoria e avaliação dos resultados, né? Por que é importante você avaliar os resultados? Porque você só pode melhorar aquilo que você sabe que não está indo bem, né? Então, é importante que a gente audite esses valores, audite esses números, né, essas cirurgias, essas anestesias, para que a gente consiga tratar um plano, né, de melhoria. Isso a gente faz sempre, né? O grupo gestor do centro cirúrgico, a gente se reúne todo mês, avalia, né? O Daniel geralmente faz um apanhado de todos os resultados do mês, né? E a gente discute plano de melhorias. Isso é uma reunião mensal, certo? E dentro dela entra a questão da analgesia, né, pós-operatória. Esse é o livro do Projeto Acerto, já está na 3ª edição, é um bom livro, né? Quem tiver a oportunidade de comprá-lo e lê-lo, é um livro aproximadamente umas 250 páginas, mas uma leitura fácil, uma leitura boa, e eu recomendo a todo mundo que vive no ambiente de centro cirúrgico e de clínica cirúrgica. O protocolo ERAS, né, no Brasil, quais são os grandes gargalos, os grandes problemas do panorama, principalmente da saúde? Primeiro, que a gente tem um baixo número de leitos na rede pública. Segundo, o investimento é pouco, 110 bilhões de reais por ano em investimento, mas você imagina o tanto de pacientes que precisam do sistema. E, além disso, as fraudes e os desperdícios. Quase 1/4 do valor investido vai, infelizmente, para esses dois ramos, né? Então, ou seja, a gente tem pouco leito, pouco dinheiro e recurso mal investido. Então, por isso que o protocolo ERAS ele cai bem na nossa sociedade, no nosso meio, porque o que é que o protocolo ERAS vai, né, a intenção do protocolo ERAS? Diminuir diárias de internamento, aumentar a satisfação do paciente e diminuir complicações. Então, assim, tudo que a gente quer para aumentar o número de leitos, que já é reduzido na rede pública, né? Na privada também a gente está conseguindo, né, que infelizmente também estejam cheios os leitos, mas a rede pública, que é a nossa realidade, né, realmente ela é um problema muito grave, a questão de leitos, né, a questão de investimentos e a questão dessa fraude de desperdício. Então a gente tem que ter muito zelo com dinheiro público, né? E aí o protocolo ERAS entra numa importante papel de que a gente otimize o procedimento cirúrgico, otimize as altas desses pacientes e, consequentemente,
a gente gere mais leito para o sistema. Certo? Então, é importante a auditoria, a gente auditar o que a gente está fazendo para saber se a gente está no caminho certo. Benchmark, né? É sempre muito importante fazer o benchmark, a gente basear em outras instituições, o que é que as outras instituições estão fazendo que a gente pode repeti-las, né? Que copiá-las e aprimorá-las. Né? Esse benchmark se faz necessário. E o PDCA? Né? O PDCA vem da administração, mas caiu de mão cheia na administração médica. Né? Por quê? Porque a gente vai fazer um planejamento, né, estratégico de alguma coisa, né, colocar em prática, depois a gente checa e depois a gente age para fazer mudanças ou não. Certo? Então, deixa eu só tirar o apontador aqui. Então, o PDCA, vamos lá, a gente planeja a ação, exemplo, vamos planejar a gente diminuir náuseas e vômitos no pós-operatório. A gente executa as práticas, né, diminuir a ansiedade, aplicar as medicações, né, baseado no índice de PENFIL, e a partir daí executa a ação e aí a gente checa, deu certo? Diminuímos os náuseas e vômitos? Não deu certo. E aí a gente vai para a ação e aí a gente tenta mudar o que não deu certo e aprimorar o que deu certo. Então, esse é o ciclo que a gente usa no nosso dia a dia. Então, o que é que a gente quer no protocolo ERAS? De pilares, abreviação do jejum pré-operatório, realimentação precoce no pós-operatório, isso aí tudo diminui estresse, né? Diminui repercussão que esse paciente tem e, consequentemente, a gente consegue tratar esse paciente de forma mais breve e dar uma alta mais precoce. Terapia nutricional pré-operatória, é importante que o paciente chegue bem nutrido na cirurgia, o máximo que ele puder chegar é o trófico, porque paciente desnutrido tem perda de proteínas, né, tem acúmulo de líquidos, então tudo isso acarreta um perioperatório que tende ao caos, tá certo? Então é importante que a gente chegue a esse paciente o mais nutrido possível. Antibiótico profilaxia, né, claro, é importantíssimo e a gente também age na questão da auditoria, né? A antibiótico profilaxia é um dos temas que a gente mais debate, porque a gente tem, no protocolo do hospital, a gente tem que ter essa aplicação do antibiótico até 1 hora na incisão de pele, né? Então, a gente vai investigar se esse antibiótico foi feito no tempo certo. Né? Então, é um tema bastante que a gente discute bastante, faz vários PDCAs justamente para a gente conseguir que esses pacientes não infectem no pós-operatório. Abolição do preparo de colos, cirurgias eletivas, principalmente nas cirurgias coloretais, né, que era obrigatório antigamente você fazer o preparo de colo, o paciente tinha que chegar, né, com o colo totalmente limpo. E aí o Lucas vai falar sobre isso. A redução de uso de fluidos intravenosos no perioperatório, baseado em metas, né. Então, é um paradigma que mudou muito. A gente fazia muito fluido nesses pacientes e de forma errada, às vezes, causando muitos efeitos colaterais, lembrando que soro fisiológico, ringue lactato, qualquer um desses que a gente aplica na veia, nada mais é do que uma droga, uma medicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o uso restrito de soro nasogástrico e drenos abdominais, que hoje, ainda bem que vem diminuindo mais e mais. E a analgesia perioperatória, que é nosso tema. No Sertão Central, né, no Hospital Regional do Sertão Central, a gente está com um projeto chamado Projeto Sertão Sem Dor, né, e essa é a logomarca do projeto. Esse símbolo azul com a bolinha vermelha representa o símbolo da dor da Sociedade Brasileira do Estudo da Dor, a SBED, e aproveitei e coloquei um cacto para ficar mais regionalizada a coisa. Né? Então, a gente tem esse projeto Sertão Sem Dor, e o que é projeto Sertão Sem Dor, e o que é que esse projeto visa? Esse projeto visa a gente implementar a dor como quinto sinal vital. Isso é uma política desde 2013, né, da SBED, e alguns hospitais implementaram e deu certo. E é importante que a gente tenha em mente que pressão arterial, temperatura axilar, frequência respiratória e frequência cardíaca são os 4 sinais vitais. E agora a dor ela é instituída como quinto sinal vital. Então, sempre que o técnico, ou o enfermeiro, ou o médico for no leito do paciente, é importante o paciente ser também indagado sobre a dor. O senhor está sentindo dor? Certo. A partir daí a gente vai fazer as avaliações e os tratamentos adequados conforme o protocolo, certo? Então a gente também padronizou o tratamento da dor, é seguido pelo protocolo, né?
gente confeccionou um protocolo de diagnóstico e tratamento de dor e baseado nos pilares, né, analgésico, de dor leve, dor moderada e dor intensa. A partir daí a gente faz o tratamento e reavalia conforme o protocolo, tá certo? Então, foram 2 temas bastante pertinentes. Primeiro, identificar a dor como quinto sinal vital. Isso é importantíssimo, rápido, não tem custo e aumenta a satisfação e tratamento desses pacientes. Padronizar o tratamento da dor, porque quando o paciente tinha dor leve, fazia morfina, o outro fazia anti-inflamatório, o outro fazia analgésicos, e aí era desvirtuado de um protocolo, né? Então, o protocolo ele não vem para engessar o processo, mas ele vem para padronizar o máximo que a gente puder. E orientar a equipe multidisciplinar quanto ao procedimento e técnica de analgesia, né? Então, a enfermagem, né, foi empoderada em relação a isso. Eles, quem tem mais contato com os pacientes, eles têm um papel fundamental também, né, em auxiliar o diagnóstico e o tratamento da dor. O impacto da dor, não precisa nem relatar, quem dá plantão, quem vê no dia a dia sabe, né? Principalmente em emergência, 90% dos pacientes que chegam no PS têm algum tipo de dor, né? Pós-operatório, esse número, infelizmente, ainda é exorbitante, de 30% a 70%. Né? Então, quando você vai, paciente com dor pós-operatório, paciente em idosos, então, idosos pós-operatórios é o que a gente vê no dia a dia. Então, só idosos institucionalizados, até 80% desses pacientes sentem dor. Então, é importante que a gente trate, porque dor nesses pacientes vai causar delírio, vai causar o aumento de uso de drogas, principalmente opioides, então vai causar ilho paralítico, vai causar todos os efeitos colaterais que esses pacientes, que essas drogas, né, que os opioides causam, e a partir daí vai aumentar a hospitalização, diminui a satisfação desse paciente, aumenta o custo, e tudo isso a gente muitas vezes ainda leva o paciente a óbito. Então, não é isso que a gente quer. A gente quer diminuir a dor, certo? Diminuir o sofrimento desses pacientes, consequentemente, otimizar esses pós-operatórios. Então, só deixando claro que a dor é prevalente e subtratada no mundo inteiro, não é só no Brasil, não é só no sertão, não é só no Nordeste, é no mundo inteiro. A gente vê na Suécia, na Dinamarca, índices altos de dores, aí 30%, 40%, 50% de dores crônicas, tá certo? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Dor, ela é urgência. Todo mundo que tem dor, ela tem urgência de ser tratada, certo? Então, a gente tem que se atentar bem para isso. A gente participa no hospital de uma acreditação internacional, né? A gente tende a ser o primeiro hospital público, 100% público da América Latina a ser acreditado pela AXA, que é da Andalucia, né? É uma metodologia espanhola, e a gente passa por um crivo muito grande de mudança, né? de condutas no hospital, de padronização, né? De aumentar a segurança do paciente, isso é importante, e melhorar nossos fluxos, nossas condutas, e tudo isso é feito pela uma acreditação, né, pela uma metodologia de acreditação internacional chamada ACS, e a dor ela entra dentro desse processo. Né? A gente tem que ter ferramentas específicas para avaliar a dor, um centro, né, de recomendações farmacológicas, realizar segmento e efetividade dessas medidas tomadas e abordar a dor, né? A valorização, intervenção, segmento. Então, e é um item obrigatório dessa acreditação. Então, a gente tem que dar um enfoque cada vez maior na dor, certo? Então, a definição de dor pela a Sociedade Internacional de Dor. A dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tissular real ou potencial. Léo, como é isso? A dor ela é sensorial, ela é sensitiva, você sente a dor, né? Você levou um corte, você vai sentir, né, todos aqueles mediadores, vai sentir a questão da dor, é sensorial, e ela é emocional. Né? Pacientes, a gente vê isso na prática quando pacientes um pouco mais depressivos, um humor um pouco mais down, né, eles tendem a sentir mais dor, isso é normal. Isso é normal que eu diga assim, isso vem para mostrar que essa definição, que ela não englobava essa parte emocional da coisa, só a sensorial. Mas a emocional é tão importante quanto. E ela é associada a uma lesão real, uma cirurgia, um trauma, né, uma pancada, alguma coisa desse tipo, ou potencial. Tem pacientes que só em saber que elas vão ser operadas, elas já começam a sentir dor, certo? Então, essa é a definição da IASP de 94. Isso é só para mostrar como a fisiopatologia da dor ela é complexa, né? A gente vê inúmeros mediadores, inúmeros receptores, glutamato, substância P,
né, serotonina, histamina. Então, ela é um complexo muito grande de receptores e neurotransmissores. Então, por isso, é muito simples a gente tratar a dor somente com a morfina, que vai agir em um receptor, né, seja Mi, seja kappa, seja epsilon. Né? Então, tratar a dor com essa variabilidade de fisiopatologia, né, de vários mediadores, vários receptores, a gente tratar a dor com monoterapia. Então, é importante que isso fique em mente para a gente tratar a dor de forma multimodal, e vários mecanismos diferentes para que a gente consiga, né, os melhores resultados com menores complicações, menores efeitos colaterais possíveis, tá certo? Então, a fisiopatologia, eu não vou me aprofundar muito na fisiopatologia, mas só para a gente ter uma noção básica dela, certo? Então, a dor, são divididas em 4 fases. Então, ela tem a transdução da dor, quando o médico passa o bisturi na pele, certo? Esse corte, ela vai liberar substância P, histamina, glutamato, algumas outras substâncias, histamina e alguns outros neurotransmissores que vai fazer a transdução. O paciente vai sentir, né, com os nociceptores que a gente tem, e aí esses nociceptores vai transmitir a dor, né, pelos os neurônios até a medula. Na medula, ela faz a modulação, né, sobe para o sistema nervoso central, no tálamo, e aí vai o córtex fazendo a percepção da dor. Então, a gente tem na pele a nocepção e o cérebro faz a questão da sensação de dor, certo? Então, a gente tem 4 mecanismos, 4 fases do mecanismo: transdução, transmissão, modulação e percepção. A transdução é da pele, a transmissão vai da pele até a medula, a modulação na medula espinhal e a percepção no córtex cerebral. Para quem lembra do Ângelo Machado, que a gente estudava na neuroanatomia, né, a medula é dividida em algumas lâminas, chamadas lâminas de Rex, e vai de 1 a 10. A gente na dor geralmente vai de 1 a 5. Na lâmina 5, ele faz a transição, né, para o lado contralateral. O neurônio, ela vem pelo corpo posterior, depois ela, né, transita pela região contralateral e sobe pelo eixo espino-talâmico até o tálamo. No tálamo, ela vai para a região cortical específica daquele membro, certo? É só para ter uma noção de fisiopatologia. Aqui, continua na fisiopatologia, mas já para mostrar onde as medicações podem agir. A gente, por muito tempo, baseou a nossa anestesia, né, principalmente em analgesia, principalmente em opioides. Mas aí a gente vê, pelo mecanismo de fisiopatologia da dor, que a gente pode agir em várias outras classes de medicamentos, conforme as áreas que a gente queira atingir. Então, se você está ali, vai cortar a pele, então você vai fazer uma cirurgia laparoscópica. Então, você pede ali para o cirurgião fazer uns botões, onde vai fazer a colocação, né, do material cirúrgico, tá certo? Então, isso aí já vai diminuir o trauma, né, a sensação do trauma, a liberação de substâncias, e com isso vai diminuir a percepção de dor. A gente pode usar também anticonvulsivantes, pode usar anti-inflamatórios, antidepressivos, alfa-2 agonistas, e aí várias classes de drogas, inclusive os opioides, né? Eu não sou adepto de opioide free. Eu acho que a gente tem que fazer uma anestesia poupadora de opioide, diminuir a sua dose para diminuir os efeitos colaterais, mas eu não sou a favor de abolir, até porque o opioide é uma droga muito boa no ponto de vista analgésico, né, principalmente das cirurgias. Então, são várias substâncias que a gente tem na fisiopatologia da dor: bradicinina, serotonina, histamina, prostaglandina, substância P de PEN, de dor, adenosina, citocinas. Então, realmente, são várias substâncias que a gente tem que combater para que a gente diminua o padrão de dor, certo? Como é que a gente avalia a dor? A gente avalia a dor num paciente colaborativo, geralmente de 0 a 10. 0 sem dor, 10 a maior dor que o paciente já sentiu na vida. Então, quando você chega num paciente, por exemplo, o paciente está na SRPA, chega no paciente: o senhor está sentindo dor? Estou sentindo dor. Essa dor de 0 a 10, 0 sem dor e 10 a maior dor que o senhor já sentiu na vida, essa dor é quanto? Não, a dor está 6, então é considerada uma dor moderada, tá certo? De 0 a 3 é uma dor leve, de 4 a 7 é uma dor moderada e de 8 a 10 é uma dor intensa. Então, a partir disso, a gente vai tratar, né, os nossos pacientes, seja com opioides, seja com bloqueios, seja com outras classes de medicamentos, mas que a gente consiga diminuir a dor desse paciente baseado
né, nessa escala, e a gente vai reavaliar esses pacientes também com essa escala. Então, você fez a medicação, na reavaliação dessa medicação. O senhor, beleza, a gente fez a medicação do senhor. Agora, melhorou da dor? Está quanto sua dor? Não, minha dor está 2. Ótimo. Baixou para uma dor moderada, para uma dor leve. É sinal que a medicação foi efetiva. Então, é isso que a gente vai ter que ter em mente. E em pacientes não colaborativos, principalmente paciente em ventilação mecânica de UTI, ou que esteja na SR entubado, a gente já vai usar pressão facial, movimento dos membros superiores e conforto com o ventilador mecânico para a gente avaliar esses pacientes também e tratar essa dor. Pode ser dor e pode não ser, mas a gente tem que tratar se a gente achar que esse paciente está com escala alterada, porque como ele não é colaborativo, não é comunicativo, pode estar sentindo dor, nocicepção, e a gente não está tratando isso. Então, a analgesia perioperatória multimodal, esse é o nosso objetivo. Hoje a anestesia ela faz uma anestesia muito mais multimodal do que antes. A gente usa várias drogas, eu vou falar um pouco mais na frente. Então, o importante, aliviar a dor. A gente tem que aliviar a dor desse paciente, dar um bem-estar e um conforto para ele, né? E isso vai melhorar a rapidez e a qualidade dessa recuperação. Então, a gente tem que ter um dos pilares da nossa anestesia multimodal é aliviar a dor. A outra é diminuir os opioides e os similares. A multimodal, a gente vai usar outras classes não opioides e técnicas regionais. Então, sempre que puder fazer uma peridural, uma anestesia regional, anestesia local, faça. A gente vai diminuir os efeitos colaterais das medicações sistêmicas. É baseada em 3 componentes estratégicos. Analgesia multimodal, analgesia específica para cada procedimento. Não existe uma receita de bolo, né? A gente tem que individualizar a nossa analgesia e reabilitação precoce depois da cirurgia. Então, isso é o que a gente espera com esse tratamento multimodal. A analgesia é um item importante no protocolo, óbvio, né? E isso vai fazer a aceleração da recuperação pós-operatória, é isso que a gente quer. Os regimes de controle de dor devem ser adaptados, principalmente com a idade, condição médica, nível de medo e ansiedade, o procedimento cirúrgico envolvido e as respostas analgésicas já atualizadas. Então, é importante a gente fazer uma boa avaliação pré-anestésica e a gente vai perguntar para ele quais as medicações que o senhor já fez para dor, que o senhor se deu bem. Isso é importante a gente saber essa resposta analgésica, porque se o paciente se deu bem com anti-inflamatório, se dá bem, acha que toda dor que ele sente, principalmente dor intensa, trata com anti-inflamatório, com analgésico dá certo, no pós-cirúrgico não vai ser diferente, tá certo? É importante a gente ter um conhecimento desse planejamento analgésico no pré-operatório, certo? A gente já tem que ir para a cirurgia feita um planejamento do que a gente quer de analgesia para esse paciente. E sempre fazer analgesia preemptiva, né? A gente tem que anteceder a dor, certo? A gente não pode ser combativo, reativo. A gente tem que se anteceder. Então, a analgesia preemptiva nada mais é do que isso. A gente não esperar o paciente sentir dor para tratar. A gente fazer medicações para que esse paciente não venha sentir dor. Então, sempre que puder fazer uma peridural, né, técnicas analgésicas regionais, importante fazer, né, utilizar outros analgésicos que não sejam opioides, por todos aqueles efeitos colaterais que os opioides apresentam, principalmente em alta dose, e sempre que puder fazer uma peridural, principalmente cirurgias abdominais, faça. Não é perda de tempo, é ganho para o paciente. Sempre lembrar dos analgésicos, né, de pirona, paracetamol e anti-inflamatórios, são excelentes medicações que a gente usa no nosso perioperatório e tem uma boa eficiência, né, no tratamento e no combate à dor. E o que vem crescendo muito nos últimos tempos é a lidocaína intravenosa. A lidocaína é um anestésico local e a gente sempre usa em bloqueios. Mas de uns tempos para cá a gente vem usando intravenosa e tem tido um efeito muito bom, seja no intraoperatório, seja até no pós-operatório. É uma medicação segura, né, e uma boa analgesia para esses pacientes. Então, regras práticas combinar analgésicos racionalmente, então a gente fazer várias, né, classes de medicamentos, não permitir que o paciente sinta dor, isso é um pilar que a gente não pode, né, deixar de mão. Lembrar que nem toda dor é responsiva a analgésicos, isso é importante, a gente vai ter que fazer bloqueios, né, ou então a gente vai ter que fazer medicações que agem dor neuropática, como, por exemplo, gabapentina, pregabalina, duloxetina, são medicações antidepressivas ou anticonvulsivantes. Acreditar sempre no paciente,
né? Porque quem relata dor, né, a gente parte do pressuposto que esse paciente tem dor, ele não tem para que dizer que tem dor sem estar sentindo dor. Então, acreditem no paciente. Eu pego muito paciente no consultório que tem fibromialgia, que eles não têm essa dor, né, validada pelos profissionais que atendem. Então, o paciente chega, doutor, eu sinto muita dor, mas para onde eu vou, os médicos, os enfermeiros, eles não acreditam que eu sinto dor. Então, essa é uma das maiores recomendações dos pacientes. Certo? Então, a primeira reclamação desses pacientes é as dores não são acreditadas, tá certo? Então, sempre planejar a analgesia na avaliação pré-operatória. Então, a análise de risco que o Lucas mostrou, a gente tem que planejar bem. Então, eu tenho um paciente com uma cirurgia abdominal. O que é que eu vou fazer para ele? Vou fazer uma anestesia regional? Vou fazer o que é que eu vou fazer? É importante a gente ter em mente todo esse planejamento analgésico da cirurgia, tá certo? Lembrar que analgésicos são apenas parte do tratamento e sempre usar doses individualizadas, né? Existe dose padrão do livro. Eu só peço que quem tiver com o microfone ligado tá dando interferência. Atenção, Carlos. O seu microfone está ligado. O microfone está ligado. Deu certo. Deu certo agora. Vamos lá. Então, por muito tempo, né, a gente baseava a nossa base da pirâmide analgésica das cirurgias em opioides. A gente vê aqui nessa World Way, a gente vai ver que a base da pirâmide, né, as medicações mais usadas eram opioides. Né? Depois vinham analgésicos, depois vinha anestesia regional, depois vinha lidocaína e Precedex. Hoje a gente tem mudado essa base da pirâmide. Hoje a gente tem feito muita anestesia regional, né, muito analgésico, anti-inflamatório, lidocaína, magnésio, ketamina, Precedex, clonidina, e sim tem diminuído os opioides. Então é importante essa inversão da pirâmide, porque você vai diminuindo os efeitos colaterais. Quando você faz uma anestesia multimodal, você usa doses menores de várias drogas e isso diminui as complicações causadas pela dose em excesso. Então, opioide não é diferente. Quando a gente usa opioide em altas doses, quem faz ainda anestesia, que tem diminuído, mas quem faz anestesia ainda baseada em grandes doses de opioides, a gente vê complicações no pós-operatório, né? Quem acompanha, a gente vê que esse paciente faz ele paralítico, faz muito náuseas e vômitos, né? Então, isso tem nos ajudado a mudar com essas implementações de multimodalidade. Então, esses são os fármacos que a gente usa no nosso dia a dia, né? A gente usa anti-inflamatórios, a gente usa Precedex, né? Clonidina, ketamina, sulfato de magnésio, a gente usa pregabalina, gabapentina, usa estabilizadores de membrana como lidocaína e usa também opioides, não deixa, né? Eu não sou, eu já disse antes, não sou a favor de anestesia opioide free. Então, em relação aos anti-inflamatórios, ele tem um efeito teto, a partir de determinada dose, ela só vai ter efeitos colaterais e não vai ter mais eficiência na analgesia. Né? A gente pode usar o anti-inflamatório em todos os níveis de dor, né? Nos níveis leves e moderados a gente pode usar de forma até isolada, e nos níveis mais intensos de dor a gente usa de forma associada. A gente usa ali uma medicação anti-inflamatória, mas a gente lança mão de outras classes de drogas. O mecanismo de ação dela é a inibição da COX, né? A COX, e consequentemente a gente vai inibir a formação de prostraciclina, prostaglandina e tromboxanos, que são mediadores que vai fazer com que haja uma modulação da dor, né? Haja uma intensidade da dor. E a gente tem duas isoformas de COX, a COX-1 e a COX-2, a gente tem tantos efeitos fisiológicos como efeito fisiopatológico das duas. Na COX-1 a gente tem uma proteção da mucosa gástrica, agregação plaquetária e homeostasia vascular. Então, o que é que quando a gente faz, a gente evita fazer anti-inflamatório em idosos, em pacientes com insuficiência renal, em pacientes que têm efeitos, que têm uma grande chance de efeitos trombogênicos, de
de sangramentos. Por quê? Porque ela interage com a mucosa gástrica, né? Ela interage com a agregação plaquetária, a hemostasia vascular e o balanço de sódio e água nos rins. Então, esses pacientes idosos que a gente pega, por exemplo, no fêmur, né? Pacientes grandes idosos, debilitados, já com insuficiência renal prévia, né? A gente evita fazer ao máximo anti-inflamatório, inclusive a gente coloca na nossa avaliação pré-anestésica, porque a gente vai complicar esses pacientes. E existe a COX-2, a ação fisiológica dela nos ovários, nos úteros, né, no útero, no encéfalo, nos rins e na cartilagem. Né? A gente hoje tem inibidores seletivos dessa COX, que interagem muito menos com a COX-1, mas mesmo assim a gente evita em fazer em pacientes grandes idosos, ou pacientes com insuficiência renal. Né? Então a gente evita fazer essa classe de medicações. Então, fisiopatológico da COX, ela vai causar dor, febre e morte neuronal, né? E é importante a gente ter em mente que é uma droga muito boa, eficiente no tratamento da dor, mas que a gente tem que evitar em alguns casos. Em relação aos alfa-2 agonistas, alfa-2 adrenérgicos, né? Agonistas alfa-2, a gente vem usando muito essa classe de medicação na nossa anestesia, vem aumentando muito, né? Principalmente o Precedex, né? A dexmedetomidina, uma droga que veio para ficar, é uma droga que tem ação analgésica, sedativa e ansiolítica, né? Ela é tudo que a gente quer na anestesia. Ela, no ponto de vista central, ela é sedativa, no ponto de vista medular, ela é analgésica, né? Então, são medicações que a gente usa muito, né? O que diminui um pouco o nosso uso é pela questão do custo, é uma droga ainda, né, que tem um valor alto, mas a gente pode lançar a mão na clonidina, que é sua prima, né, da mesma classe, só que ela menos potente, tem menos afinidade pelo receptor adrenérgico, alfa-2, tá certo? A dexmetomidina tem 8 vezes mais afinidade pelo receptor, é uma droga muito mais eficiente, mas que a gente não usa, né, no nosso dia a dia com maior frequência justamente pela questão do custo, mas que a clonidina também tem um efeito muito bom. E a gente usa muito no dia a dia. Tem que ficar cuidado que ela faz uma hipotensão e pode fazer bradicardia, a gente tem que ter cuidado, que a gente já usa outras drogas também que já podem causar esse efeito, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas é uma droga estável, muito boa, né? E isso a gente, no dia a dia, a gente não percebe tanto, só para ficar mais atento em relação ao que pode ser que aconteça. A clonidina a gente pode usar venosa ou espinhal, né, na RAC, e a dexmetomidina a gente usa de forma venosa. Os antagonistas MMDA, ketamina, né? Então a gente tem que ter em mente que o glutamato é o principal neurotransmissor excitatório no sistema nervoso central, né? E que a ketamina ela veio, né, como antagonista MMDA, que é uma excelente droga, principalmente a destroketamina, né, que tem uma potência analgésica 4 vezes maior, né, do que a ketamina que a gente usava antes, que era uma mistura rancêmica. Ela em baixas doses, por si só, ela não é analgésica, mas ela é usada muito no perioperatório. Primeiro que ela diminui hiperalgesia. Hiperalgesia é uma dor maior do que era para ser. Exemplo, você leva uma picada de uma abelha e você tem uma percepção dessa dor muito maior do que ela, né, era para ser, isso é uma hiperalgesia. A alodínia é quando você sente dor num mecanismo que não era para sentir dor. Exemplo, você passa a mão no seu braço e não era para sentir dor e você sente. Isso é uma alodínia. E a tolerância a opioides também. A ketamina ela diminui essa tolerância, a gente consegue ter um melhor manejo dessa classe de medicação, tá certo? Então, é uma excelente droga também, junto com a Precedex e a clonidina, veio para melhorar muito a nossa analgesia pós-operatória. Anticonvulsivantes. Nos últimos anos, a gente tem estudado muito na prevenção, né, na analgesia pré-emptiva desses pacientes. Quem faz ambulatório de dor sabe que a gabapentina e a pregabalina a gente usa muito para dor neuropática, né? Mas a gente tem alguns trabalhos mostrando que você fazer gabapentina e pregabalina, né, no pré-operatório, tem estudos mostrando 12 horas antes, 2 horas antes, 7 dias, um mês, tem vários estudos mostrando e todos são categóricos, tem que dizer que gabapentina e pregabalina melhora a analgesia em repouso e em movimentos, né, diminui pouco opioides
E aí, alguns autores ainda conseguiram demonstrar nos seus estudos que diminui náuseas, pruridos e retenção urinária. Então, realmente é uma droga muito boa e a gente já tem conversado com o Pedro da Trauma para a gente implementar essas medicações no pré-operatório. O paciente internou, não tem contraindicação, a gente começar a usar gabapentina ou pregabalina para que a gente consiga efeito analgésico no pós-operatório. Além de diminuir um pouco a ansiedade, porque essa droga dá mais um pouquinho de sonolência, o paciente já vai diminuir todo o estresse pré-operatório. Então, excelente classe, excelente droga e veio para ficar. Os opioides, né, são substâncias endógenas e exógenas, né, que a gente produz. A própria endorfina é um opioide. Né? A gente tem alguns, é uma classe de medicações que a gente usa muito e a gente tem alguns exemplos, como fentanil, sulfentanila, morfina, tramadol, codeína. Então, a gente usa muito o opioide, que a gente tende a diminuir no nosso dia a dia, né? Por todos os efeitos colaterais que ele causa. Então, causa depressão respiratória, constipação, disforia, sedação, dependência em alguns casos, né? Ainda bem que a peptina foi tirada de circulação, porque era uma excelente droga analgésica, mas ela tinha uma dependência, né, muito grande. Então, é só a gente ter noção que o opioide ele não deve ser excluído da nossa anestesia, mas, consequentemente, a gente tende a diminuir o seu uso a cada dia, principalmente pelos efeitos adversos que essas drogas causam. Então, eu tirei até de uma apresentação do Luiz Fernando Falcão, que é um baita de um anestesista da Unifesp, como é que ele faz a anestesia dele multimodal, certo? Eu sigo praticamente o que eu posso, né, o que tem dentro do hospital, eu sigo praticamente o que tem, certo? Mas geralmente ele faz doses, esse aqui é ele passou uma época na Bélgica, no Hospital de Bruges, né? E o Dr. Millier lá tem um protocolo de opioide free, anestesia opioide free. Na verdade, é um poupador de opioide porque ele usa fentanil, inclusive de resgate, tá certo? Então, paciente já faz uma boa dose de antiemético, droperidol com palanocetron, né? A gente usa no nosso dia a dia Nalzedron, que também é uma droga totalmente eficiente, né? E dexametasona, que também é uma dose de até 4 miligramas tem um fator antiemético e até 10 miligramas também tem um fator analgésico. Então, a gente usa essas duas drogas, geralmente, Nalzedron e dexametasona como antiemético. Para a coxib, né, é importante a gente fazer o anti-inflamatório antes da incisão, porque a gente vai diminuir, né, alguns efeitos que a incisão em si ia causar. É importante, eu sempre gosto de fazer anti-inflamatório nesses pacientes, que a gente vai diminuir esse mecanismo, principalmente o mecanismo da COX, certo? Então, ele usa o paracoxib, que é uma medicação muito boa, é um COX-2 seletivo, e a gente usa no nosso dia a dia alguns outros anti-inflamatórios, como cetoprofeno, profenide. Dexmetomidina também é uma ótima droga, né? Já citei lá atrás, um alfa-2 agonista, e aí ele faz 0,5 a 1 micrograma por quilo 10 minutos antes da incisão, né, antes da indução anestésica, na verdade, ele já faz a Precedex. Faz lidocaína, 1,5 a 1,5 miligramas por quilo, né, também em bolos. E aí faz o Propofol, né, de 2 a 2,5 miligramas por quilo. Faz o Rocurone em dose, né, para fazer indução em sequência rápida, 1,2 miligramas por quilo. Faz o sulfato de magnésio, 40 miligramas por quilo, né, porque também é uma droga antagonista NMDA, né, é uma droga também que é muito boa, a gente só tem que ter cuidado com o prolongamento dos bloqueadores neuromusculares, então é importante a gente ter, né, um monitor que a gente consiga, né, TOF, que chama, para a gente manter o nível desse bloqueio neuromuscular, porque a gente sabe que o sulfato de magnésio causa um prolongamento. Ele usa também esmolol, né, pode usar esmolol ou metoprolol, são medicações beta-bloqueadores, porque quais são os pilares da anestesia? A gente quer analgesia, imobilidade, bloqueio autonômico e analgesia. Né? Bloqueio, analgesia, imobilidade, bloqueio autonômico e hipnose. São os 4 pilares da anestesia. Então, com o beta-bloqueador, a gente causa, né, um bloqueio autonômico. Então, a gente usa muito, o Lucas também é um cara que é adepto a fazer, né, beta-bloqueador nas suas anestesias, metoprolol, geralmente é o que a gente consegue fazer, mas esmolol, por ser uma droga
né, de efeito rápido, de ação rápida, é uma droga excepcional. E a gente vai manter ali um BIS de 40, seja com medicação inalatória, ou seja com analgesia com anestesia venosa. O importante é a gente manter um nível de BIS, né, de monitorização cerebral, um nível adequado de hipnose, tá certo? A gente pode usar também metadona, uma droga que vem crescendo muito no pós-operatório, né, de analgesia, usa na dose de 0,15 mg por quilo, né, isso de peso ideal. Geralmente essas doses a gente usa de peso ideal. A ketamina, né, 0,2 mg por quilo, e aí a dexametasona, a esomeprazol e a dipirona de 3 gramas. Eu, geralmente, pacientes abaixo de 100 kg, eu uso 2 gramas de dipirona, paciente acima de 100 kg, eu uso 3 gramas de dipirona. E aí ele deixa no pós-operatório, na sala de recuperação pós-anestésica, ele deixa um ringue lactato de 500 ml com sulfato de magnésio, lidocaína e clonidina na vazão de 1 mg por quilo-hora, isso de peso ideal, certo? E no final ele reverte o seu bloqueio neuromuscular com Sugamadex, quando se tem no disponível, e aí ele faz pelo peso real 4 mg por quilo. Isso vai defender do TOF, do nível de bloqueio que a gente ainda tem. Então, quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Só era isso. Gostaria de parabenizar aqui o Léo aqui pela aula e gostaria de fazer algumas considerações. Está me ouvindo, Léo? Estou ouvindo. Bem, é muito importante essa questão para a gente tratar da questão da otimização perioperatória, que é a questão da anestesia opioid sparing, ou poupadura de opioide. A anestesia opioid free, ela não é nenhuma novidade, né? O primeiro narcótico opioide sintético data dos anos 50. Então, antes dos anos 50, se fazia anestesia inalatória, com éter, com clorofórmio e com o uso dos barbitúricos. Então, se fazia anestesia opioid free antes do advento dos opioides sintéticos derivados da flor da papoula, né? Que tivemos a heroína, que foi um opioide que foi utilizado de forma que foi, digamos assim, implicado em questão de dependência química, e com o advento dos opioides sintéticos, com a sintetização do fentanil, houve o advento da anestesia utilizando o opioide. Entretanto, o uso de opioides ela traz consigo uma série de efeitos colaterais que são extremamente complexos, né? Por exemplo, em cirurgia gastrointestinal de grande porte, a anestesia com uso somente com opioides, com o uso de altas doses de opioides, está intensamente associado a atraso no retorno das funções gástricas, na função intestinal, levando a até 50% de prolongamento do tempo hospitalar. Imagine você usar uma estratégia que prolongue 50% do tempo hospitalar, né? Essa disfunção do sistema gastrointestinal leva a um ilho paralítico, a gastroparesia, que leva a uma disfunção do gastrointestinal, que leva a um aumento da translocação bacteriana. Então, são pacientes com mais tempo de ventilação mecânica, mais sepse, né? A questão do opioide também trouxe a questão da hiperalgesia, que é uma situação muito complexa, em que até o 5º dia de pós-operatório você pode ter um paciente com dor, utilizando altas doses de opioides, né? Isso atrasa a recuperação, é um paciente que tem aumento de chance de evoluir com dor crônica, que é um problema extremamente complexo de tratar. Temos também a questão da prescrição de opioides ambulatoriais. Nos Estados Unidos, nós temos 17 mil mortes por ano por opioides prescritos. É um problema bastante significativo. E que isso enseja uma mudança de paradigma na prática anestésica e na prática de estratégia analgésica dos nossos cirurgiões, né? Nós temos um arsenal hoje bastante rico
de drogas que podem ser utilizadas para analgesia. Temos, por exemplo, os alfa-2 agonistas, conforme o Léo falou, um analgésico tem um efeito sedativo. Né? Nós temos a ketamina, que é um antagonista não competitivo dos receptores NMDA, que tem um efeito que nos artigos é chamado kick on the door, ou seja, ele chute na porta da dor, ele é capaz de mesmo dores refratárias a opioides. Né? Nós temos a lidocaína, que nós utilizamos em doses antiarrítmicas e tem um excelente efeito analgésico, com excelente perfil de segurança. Né? A dose tóxica é muito distante da dose analgésica. Nós temos o sulfato de magnésio, que tem uma duração prolongada, ela não necessariamente precisa ser feito em infusão contínua, pode ser feito em bolos. Então, nós temos um perfil farmacológico de várias drogas que podem ser utilizadas em diferentes cenários, como, por exemplo, paciente asmático com DPOC. Nós poderíamos aproveitar o efeito broncodilatador do sulfato de magnésio. Pacientes hipertensos na sala de cirurgia, nós poderíamos utilizar o efeito analgésico e sedativo dos alfa-2 agonistas. Pacientes com traumas musculares, Pedro, com lesão de nervos periféricos, grandes traumatizados, nós poderíamos usar a lidocaína, que tem uma ação preferencial em nervos lesados. Então, temos uma série de opções que poderiam ser usadas de forma muito interessante. E essa visão de que quanto menos opioide, melhor, que é fundamental para toda a equipe que está no centro cirúrgico, de enfermeiros, anestesistas, cirurgiões, de que utilizar mais opioide atrasa a recuperação, atrasa o início da dieta, atrasa a deambulação. O paciente, existe o risco da depressão respiratória, o paciente tem que passar mais tempo na sala de recuperação. Então, isso é uma mudança de mentalidade de todos nós que podemos adotar e otimizar nossa prática diária. Bem, eu vou começar aqui minha aula sobre prevenção de infecção da ferida cirúrgica.